Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ortopevinho, nosso podcast que fala sobre saúde, ortopedia, enologia e vida real. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um clássico do PS da ortopedia, que é o atleta de final de semana. Hoje nós contamos com a participação do nosso sommelier cadeira cativa aqui do Ortopevinho, Eliseu de Carvalho, sommelier premiado do ano de 2025. Hoje eu tenho a honra de ter um dos expoentes da ortopedia cearense na minha mesa, Dr. Manuel Diógenes, um dos maiores exemplos que eu tive ao longo da minha formação, especialista em cirurgia do quadril e um dos maiores nomes em tumores ósseos do Brasil, e doutora Gisele Diógenes, especialista em cirurgia ortopédica pediátrica e trauma na GI, que é o que tem mais. Nesse episódio, pessoal, a gente vai ter o patrocínio da Prime Importadoras, no nome do meu amigo Davis Kayama, trazendo esse vinho lindo, o Vibo, que vocês vão ficar com um vídeo rápido do meu amigo Ítalo, da Devinos, falando rapidamente sobre esse vinho. Ítalo Gervandson, trazendo aqui para vocês um pouco do portfólio da importadora Prime, né? A gente está falando hoje de vinhos da Villemanet. Esse exemplar exclusivo, o Vilbo Villemanet, ele tem uma personalidade, é um vinho de, podemos dizer, um vinho realmente de personalidade, característico, robusto. Ele é classificado como super premium, Vilbo Villemanet, Cabernet Sauvignon Malbec. Ele traz uma assemblagem de duas uvas que por si só tem uma característica bem marcante. O Cabernet Sauvignon forma ali sua estrutura, né? Dá ali a robustez para esse vinho, característica mais de personalidade, peso, volume, certo? Toda a estrutura do corpo. Pelo outro lado, a gente vem com um percentual ali aproximado de 30% de Malbec, onde vai trazer a maciez, onde vai compor esse vinho em toda a sua elegância. Esse exemplar é do portfólio da Prime Importadora, como eu já falei. A Prime Importadora ela tem essa característica de trabalhar, né, vinhos diferenciados, vinhos com mais glamour, né, um termo que a gente costuma muito utilizar. Eles são fundados desde 2020, então assim, uma importadora que já está consolidada no mercado, tem sempre grandes rótulos, trabalha em parceria com a De Origem e aqui com a gente, Devinos, né, fazendo todo esse trabalho de distribuição para você, pessoa física, encontra aqui o Vilbo Villemanet. Eliseu, você se incomoda de fazer o serviço do vinho pra gente? Claro que não. Então, doutor Diógenes, atleta do final de semana, uma entidade ortopédica desde a sua formação, eu imagino. Nesses últimos anos, você viu alguma mudança no padrão disso? Sim. Muito obrigado inicialmente pelo convite de estar participando aqui desse podcast. E a gente tem observado muito, porque há pouco tempo a atividade física era uma coisa mais restrita, né? Aqui mesmo em Fortaleza, tinham academias que eram um pouco assim, marginais, elas ficavam no centro da cidade, né? E não tinha muito acesso, era só homens que faziam, né? Chamava-se halterofilismo, né? Iam fazer halterofilismo e tal. E depois, na década de, acho, 70, no final da década de 70, começo da década de 80, começou a febre do método de Cooper, que seria inicialmente uma caminhada, né? A pessoa ia fazer uma caminhada, começou ali na praça do Colégio Militar, que tinha um senhor lá que incentivava, e daí então começou a ficar cada vez mais frequente, não só para as pessoas do sexo masculino, mas também as mulheres começaram a fazer a atividade física mais regularmente, né? O que era uma coisa extremamente difícil da gente ver. A atividade física era uma coisa mais do sexo masculino. Tinha a educação física do colégio, que as pessoas obrigatoriamente tinham que fazer, mas a atividade física fora do colégio, assim, espontaneamente, era muito difícil, né? Isso agora virou uma febre, né? E tem os modismos, né? De vez em quando vem um modismo, aí faz um pico e daqui a pouco desaparece, ninguém fala mais sobre isso. Mas a atividade física, as academias, né? Cada esquina hoje em Fortaleza tem uma farmácia e uma academia, né? Verdade. É desse jeito. Eu acho que virou meio que uma pressão social, né, do wellness, né, de você estar bem, de você fazer uma atividade física. Eu acho que gera até um status hoje em dia
você ter o tempo livre para fazer uma atividade física, né? Que é o negócio que a gente conversa, né, amiga? Que é o look de academia, né? Que o pessoal que tem um poder aquisitivo diferenciado, a gata já sai de casa com a roupinha de academia dela. Ninguém malha mais de abadá, né? Não malha mais, aquela blusa de vereador, não tem mais mesmo, direito. não. É impressionante. E no pronto atendimento, Gi, você que ainda faz PS, conta pra mim, é mais comum realmente aumenta de frequência ali no final de semana, na segunda-feira, o pessoal que se lesiona na boa pelada no final de semana? A gente tem muito atleta de final de semana. Da bola, né, do futebol, tem torce, de extensão muscular, tem os que exageram na academia, na musculação, chegam. Um dia desse eu atendi uma paciente que ela veio com dor cervical. Aí eu disse, mas o que é que tu estava fazendo? Aí ela começou a malhar, atleta de final de semana, foi fazer a extensora de joelho, botou muito peso e se segurou com muita força no aparelho. Aí Gente, contraturou o pescoço. trapézio, que loucura! De tanta força que ela fez segurando o aparelho. Pra você ter uma noção, né? A falta de orientação também eu acho que pesa muito, né? Sim. O que tem também muito é o pessoal faz pelo YouTube. Vê o vídeo no YouTube e tenta reproduzir em casa. E isso aumenta o risco de lesão, né? Que faz sem técnica, faz sem o peso ideal, faz mais repetição do que era para fazer. Nisso eu acho que as mídias sociais têm um fator muito negativo, que é a tiktokização da cultura, né? Todo mundo vê um vídeo, a gente tem até um episódio sobre isso, né, que a gente gravou com o Marcel, que ele fala sobre as orientações de execução de atividade física através do TikTok. Esse tipo de coisa gera um problema pra gente, né, profissional da saúde, num segundo momento, normalmente na segunda-feira. Mas também tem orientação ruim. Tem muita orientação ruim. Por exemplo, a gente vê em academia, mesmo na academia que eu frequento, já vi um professor entrando com uma camiseta, no pain, no gain. Quer dizer, que tem que sentir dor, que é para ganhar alguma coisa, né? A dor é um mecanismo de defesa que a gente tem. Se você vai andando descalço e pisa no cigarro aceso, imediatamente você puxa o seu pé. Né? O que acontece, por exemplo, com os pacientes diabéticos, né, que não têm a sensibilidade dolorosa, eles se lesionam, né, e não tem dor. Aquela lesão que era uma coisa normalmente simples, fica uma coisa, né, famoso pé diabético, essas coisas. Então, o ideal é que a pessoa não chegue à exaustão, né, diferentemente de alguns, já vi várias vezes, né, profissionais da área de educação física, dizendo que tem que sentir dor que é para fazer efeito. Isso eu considero um absurdo, né? Você tem que se sentir bem. Ao terminar a atividade física, você ter capacidade de voltar e iniciar. Se você sentiu dor, você chegou à exaustão, você ultrapassou o seu limite, o que não é o indicado. O ideal é que você faça 80% da sua capacidade e isso vá gradativamente aumentando até você ter uma performance melhor. O que acontece é que os professores querem que um aluno recém-ingresso na academia tenha a mesma performance que ele. Isso é verdade. E é muito difícil isso, é muito difícil. O cara malha todo dia, não sei quanto tempo, aí chega uma pessoa lá vai começar, não, tem que sentir dor, não sei o quê. Mas aí é a pessoa quebra de desiste. paradigma, né? É uma quebra de paradigma Isso. muito forte, porque é verdade, é romantizada a questão da dor para a evolução de músculo, que para você ter hipertrofia, você tem que ter uma fadiga durante a atividade física. Aqueles muitos vídeos que a gente vê o pessoal tremendo na cadeira extensora, gritando. Aquilo dali não existe, não faz sentido nenhum. Parece tortura, eu já vi, né? Exato. Outra coisa que já chegou para mim no PA é desafio da academia, o desafio do TikTok. 30 dias sem parar, 60 dias sem parar. Aí eu teve uma academia que eu atendi uma paciente que a academia estava promovendo um desafio. E aí a menina que não malhava passou a malhar 2 vezes por dia, fazer atividade física 2 vezes por dia. Aquele aplicativo do capeta, tudo dali É, com toda certeza. pois é, aí a menina chegou com a distensão muscular, com a dor horrorosa, porque não malhava e de repente passou a malhar 2 vezes por E dia. agora vai ficar 45 dias sem malhar. Exatamente. Exatamente, esse é o problema. E além das distensões, que são mais simples, né, que o tratamento é mais simples, ainda tem as fraturas, né? Sim. Fratura por estresse, que não é do domínio público. Eu atendi paciente já, você está com uma fratura de estresse de tíbia, mas eu nem sou estressado. Não é o estresse emocional, é o estresse mecânico, né? Mecânico.
já atendi paciente que saiu da beira-mar numa competição de corrida, direto para o pronto-socorro. Com fratura de estresse de colo de fêmur. Nossa senhora, chefe. Colo de fêmur. Ele tinha avisado, eu tinha avisado a ele, o profissional, o personal dele tinha avisado, mas ele começava a correr, aí começava a secreção de endorfina e ele não sentia mais dor. Senão só dói quando eu começo. Começa a correr, passa a dor e vai embora. Aí pá! E aí acaba desestimulando a pessoa a fazer a atividade, né? Isso. Desiste, pronto, não quer mais. Tem algum perfil que é mais comum, doutor Diógenes? O senhor vê nas fraturas por estresse? Eu sei que a gente da ortopedia tem, mas os nossos telespectadores não têm esse conhecimento. A fratura de estresse é uma fratura mecânica, né? Uma sobrecarga mecânica que acontece, por exemplo, em corredores não preparados, né? O overtraining, que chama overtraining, né? Principalmente a pessoa nunca correu, aí de repente vai correr, né? E começa a fazer sem uma preparação muscular adequada, o estresse vai todo no osso, né? Principalmente na tíbia, nos metacarpos, que chama fratura das trincheiras. As fraturas das trincheiras. Você pega um garoto que vai servir o exército, por exemplo, aí coloca uma mochila nas costas dele, bota um fuzil, bota não sei o que, bota o cara para andar 30 quilômetros. Aí quebra os pés. Literalmente. Não precisa de ter um trauma, é microtraumatismo, aí vai. Porque a maioria das pessoas tem a ideia que o osso é uma estrutura estanque, estável, parada, mas não é. Quando você anda, o osso faz micromovimentos assim. Eu sempre comparo isso com um arame. Se você pegar um arame, por exemplo, e você começar a fazer assim com o arame, ele vai esquentar. Se você continuar, pá, quebra. Então, o que é que o organismo faz? Quando começa a esquentar, o organismo avisa, para que vai dar problema, tá quente. Se você não tiver atenção a isso, quebra. Quebra. E a gente vê, e não é só em nível assim, cultural elevado, como esse paciente da fratura do colo fêmur, colega nossa médica, que também teve fratura, apesar de ser avisada, de não vá sobrecarregar. Não tem jeito. Não tem jeito. Uma colega da minha sala teve jovem, fratura de colo de fêmur por estresse. Estresse. Começou a correr sem malhar, sem preparo, 5 km, daqui a pouco 10 km. É porque o pessoal acha que a corrida é só sair correndo. Não é bem assim. Tem toda uma preparação pra gente começar. É porque é um esporte, tem um gesto esportivo, tem várias coisas que precisam preparar, né? Aí Atividade de musculação. aí é que entra o atleta de final de semana, né? Esse é o problema. O atleta de final de semana, por exemplo. E agora existe o tal dos longão, né? Faz um longão que é no sábado. Né, aí o que é a produção? pessoa que do atleta de final de semana? Ele chega lá na sexta-feira, sai com os amigos, toma vinho, vai dormir 3 horas da manhã, 5 horas da manhã vai correr. Cara, quando é atleta não faz isso, né? Se ele vai ter uma competição, vai ter uma prova, ele se prepara e tal, né? Tem toda uma preparação alimentar, né? Toda uma coisa para o atleta final de semana vai irresponsavelmente, como tem um pulmão bom e tem uma boa condição, jovem, aí vai, né? Aí acaba lesionando. Você vê em futebol, por exemplo, né? Aquele futebol profissional. O cara leva uma pancada dentro de carrinho, o cara pula para lá, cai, se levanta, parece que não aconteceu nada. Se pega um atleta de final de semana, leva uma bordoada daquela, se quebra todinho. É SAMU, querido. É SAMU, por causa do tônus muscular. Você tem que ter tônus para proteger o seu osso. Se você vai, assim, sem uma boa performance muscular, o trauma vai direto no teu no ligamento, no osso mesmo, né? É verdade. Lesão ligamentar, né? E O lesão assunto óssea. tá tão interessante que a gente ainda nem falou do vinho, mas dá uma puxada Não, mas aqui eu já nesse vinho pra mim, eu já dei uma tomada dele. Mas é porque ele tá tomando mesmo. E é um uva que eu sei que ele gosta. Com Foi escolhido, por isso que eu escolhi o vinho. Gente, esse vinho ele nos diz muito no rótulo. É uma vinícola que eu acabei de visitar agora há pouco tempo. Desculpa, viu, Eliseu? A vinícola que, primeiramente, queria agradecer todo o carinho que tiveram por mim lá, através da pessoa do Patrick, que vulgo Pato, que é gente boa demais, além de embaixador, é sommelier da vinícola, tá?
hora ou outra vem por aqui. Quem traz ele é o Davis Kayama. Davis Kayama sim. também nos ajudou a chegar lá. É nosso patrocinador de hoje. Pois é, e a Vilmanet, ela faz vinhos desde o vinho de entrada até os premiums dele muito bons. E esse é um corte, um Cabernet mais Cabernet que Malbec, são 70, 30, 69 e 31 aí no rótulo. E ele fala algo que me chama a atenção, ele fala de vinhedos centenários. E quando a gente olha para o rótulo, a gente vê a história do mundo do vinho nesse tipo de vinho. E se tratando de Chile mais ainda. Por quê? Algum tempo atrás, o mundo do vinho ele foi altamente atacado por uma praga chamada Filoxera. E para encurtar, que é muito longa, Eu das raízes, a história, isso. E ela Tá atacava estudando, viu? Tô as estudando, tá vendo? raízes. E a Europa ela sofreu muito, mas o mundo todo também sofreu com esse pulgão, essa praga que estava dizimando os vinhedos do mundo todo. E o Chile ele não foi atacado, quase não atacado, por conta das suas barreiras naturais, suas 4 barreiras naturais, né? Que é o Oceano Pacífico, o Deserto do Atacama, Cordilheira dos Andes, e quase ninguém fala da Patagônia chilena, porque o Chile também tem Patagônia. Então essas barreiras naturais acabaram os ajudando. E é muito comum o Chile ter vinhas centenárias de pé franco. O que é pé franco, Eliseu? O mundo do vinho tem 2 famílias muito importantes para fazer vinho e suco de uva. Uma é chamada de Vitis Lambrusco, que faz o vinho de mesa, geralmente é usada para suco também. Não, Que é aquela Isabel, aquela Lorena, aquela Bordeaux que a gente costuma ver no supermercado, que tem um pouquinho mais de concentração de água na polpa dela. E do outro lado a gente tem a Vitis Viníferas, que vem a Cabernet Sauvignon, a Carmenère, e também é feito suco de uvas com esse tipo de uva. E com o tempo, nesse ataque de pragas nos vinhedos todos, eles começaram a perceber que a Vitis Lambrusca não era atacada, as raízes dela. impressionante. Então eles acabaram vendo, poxa, depois teriam apanhado bastante, vamos enxertar a vitivinífera na Vitis Lambrusca. É verdade, foi uma das pessoas que salvou os vinhedos na França também. Salvou no mundo todo, É não só na França. verdade. Olha só como eu tô estudando. E o Chile, ele não foi atacado e é muito comum você ver a gente chama de pé franco. Vinhedos centenários de pé franco. Então, é um rótulo também que, além de ser muito bom, um vinho que já tive o prazer de chegar aqui e sentir os aromas dele, um vinho que traz aromas de frutas vermelhas, morango, cereja. É um vinho que tem passagem por barrica, mas eu gosto muito de ressaltar isso. A barrica ela não é protagonista, acaba sendo um agregado para o vinho, então deixa ele mais redondo, mais agradável. Então é um prazer estar dividindo esse vinho aqui com vocês, com pessoas queridas. E saúde! Obrigada, Eliseu. Você nos banhou com este conhecimento Nossa, enológico agora. Foi uma coisa impressionante. Eu já conheci o Eliseu há algum tempo, dele lá, da outra, né? Temos um tempo... Pois é, normalmente ele é que... Eliseu, qual é o vinho bom aí? Ele sempre vai com essa... Eu adorei que você já tinha essa informação. intimidade. Deixa tudo mais fácil no podcast. Hoje, você acha que, como o Dr. Jorge falou recentemente, tem as modinhas. Aí teve o crossfit, aí teve o beach tênis, aí tem a corrida. Hoje, no teu dia a dia, você vê o impacto maior de uma dessas coisas ou É porque atualmente está na moda a corrida, tá né? demais, mulher? O que é isso? Tá na moda a corrida. Então, assim, a gente vê muito atleta de final de semana se lesionando pela corrida. Mas não exatamente por causa da corrida, mas é mais por conta disso que a gente está falando, que há um despreparo para fazer a corrida, assim como há um despreparo para fazer o crossfit. Não é que exatamente o crossfit é o vilão, mas a pessoa faz de qualquer jeito, com a técnica errada, vai participar daquele WOD, né, que é Workout Sim. Day, e quer fazer mais rápido, aí faz de qualquer jeito, aí se Tem as lesiona. competições de crossfit também agora, né? Que mudou o parâmetro, né? Essa Ironberg que trouxe para Fortaleza, inclusive, isso. Pois é, o beach tennis, a pessoa faz muito num braço só, mas aí esquece que tem que ter o fortalecimento e acaba... Importante lembrar que beach tennis são 6 horas de treino por semana. As pessoas querem fazer 6 horas de treino em um dia. Aí o overtraining do beach tennis é a coisa mais comum do mundo. O pessoal acha que é só cotovelo e ombro, mas lesão de tornozelo e joelho com a do movimento. Com certeza. demais. Coluna,
E quadril, né, chefe? Quadril também, né? Por exemplo, às vezes muito frequente isso. A pessoa, eu estou com excesso de peso, aí eu vou correr para perder peso. Básico, né? Só tem uma ginástica que perde peso, a ginástica do pescoço. Assim, quer comer? Tá satisfeito? Essa ginástica emagrece. Se você vai perder peso correndo, você vai lesar antes de perder peso. É verdade. Aí você para de correr, para de fazer atividade física, né? Tem que ser uma coisa dosada. Uma orientação dietética com atividade física, né? E agora a moda é o beach tênis, né? Que saiu, o CrossFit estava lesando muitas pessoas, né? Era Agora- ótimo, eu gostava muito. Chegava demais no consultório. Pois é, agora. E uma coisa também que chama, que eu já tenho vários pacientes, é o balé. O balé em adolescente, nas meninas, que elas têm uma competição muito acirrada, que elas querem conseguir uma vaga para estudar naquele balé russo, né? Bolshoi. Sim, bom É? sonho. Bolshoi. Bolshoi, que tem em Curitiba, eu Isso. acho, né? Eu já atendi várias pacientes, inclusive a sobrinha de um colega nosso, que foi para... Eu atendo muita fratura de estresse, atendo bastante, porque como eu trabalho com Tração, né? tumor, né? Aí as pessoas pensam que é um tumor, aí vão lá... Inclusive, fratura eu fui de paciente do seu pai. Por Aí- fratura de estresse? Não, eu conto já essa história. Aí já aconteceu, teve um que o colega não aceitava de jeito nenhum, que era a fratura de estresse do balé. Bem típico, bem típico. A menina estava competindo com outras coleguinhas para ir para o Bolshoi. E fez uma fratura de estresse. E eles praticamente me obrigaram, um ortopedista me obrigou a fazer a biópsia, né? Nossa senhora, Tive que pressão, fazer uma viu? biópsia, pressão grande, né? Eu já liguei pro patologista, olha, isso aqui, porque se você faz uma biópsia numa fratura de estresse, vai ter neoformação óssea, Claro, tem o calo. naturalmente, né? Aí o patologista menos avisado pode achar que é um osteosarcoma, Como? que é uma lesão. E é o que eles achavam que era, entendeu? Isso aqui várias vezes. Então, é uma competição muito acirrada dessas meninas adolescentes. Entendi várias vezes fratura O de senhor lembra a estresse. idade? 16 anos. 16 anos. É. É muito acirrada a disputa, né? E o beach tennis agora é campeão, né? É, Campeão. cotovelo é demais. Tem aqui no Ceará também, que eu já vi. Eu não faço mais isso, né? Mas eu às vezes vejo, aí eu indico para vocês fazerem. A vaquejada. Vaquejada. Demais. Porque a vaquejada ainda é pior, porque às vezes o cara vai pegar o boi, derrubar o boi, e já tem bebido umas, aí ainda é pior. E continua. Aquelas fraturas de úmero Faz ruptura de horrorosas, bíceps. Ruptura de Ruptura bíceps de demais. bíceps. Hoje em dia, chefe, honestamente, dependendo do perfil do paciente, eu não indico a cirurgia. Porque ele não vai sossegar durante o período que precisa, ele vai voltar para o mesmo perfil e vai romper de novo. Vai romper de novo. E aí eu vou tirar enxerto para fazer aquele bíceps, não tem nexo. Dependendo do Exato. paciente, não tem É. nexo. É igual a LAC. Eles Dependendo- ficam no forró, né? Que é a vaquejada, que é a tradição aqui no Ceará, além da parte esportiva, mas nenhum faz preparação, nenhum. A maioria é assim. Não, como- é na tora, É na literalmente. tora. Aí vai lá, quando pega no rabo do boi para achar uma contração do bíceps muito forte, aí rompe. Verdade. Rompe, né? Uma coisa que eu quero saber do senhor, o tênis, hoje em dia é esporte rico, né? Tá tendo uma popularização, mas agora tem uma sobrecarga de quadril muito grande. Você vê muito em consultório isso? Muita tendinite, né? Mas o tênis associado ao tênis mesmo, mais é o tênis elbow, né? Que é o cotovelo de tenista, né? Eu brinco com os meus pacientes. Eu digo, ó, tu joga tênis, já pode jogar tênis, que já tem o cotovelo de tênis. Também digitação, né? Com esse negócio do celular, além dessa atividade física, todo mundo hoje fica no celular, né? As tênis são Internet. demais. É a tendinite tecnológica que a gente chama, igual né? igual o de texto, né? Cervicalgia. Mas eu não faço. Às vezes não é, mas eu digito com a outra mão, mas às vezes não é a mão que você digita, é a mão que você segura. Verdade. Você segura e faz uma tendinite de extensor aqui do polegar, entendeu? Porque fica segurando e digitando. Tem gente que digita com as duas, assim, né? O pessoal mais jovem fica uma velocidade que É uma ninguém- velocidade danada. Ave E quando tem Maria. barulho, que fica aquele desesperador. Gi, na ortopedia pediátrica,
Eu sei que as férias são o terror de vocês, mas o final de semana também tem muita coisa. Sim. O que costuma chegar mais? Chega muita lesão de punho, rádio distal. É mesmo? As crianças caem com o punho estendido e aí acaba lesando o rádio distal. E em segundo lugar, o cotovelo. Ave Maria. E tem uma faixa etária que isso é mais prevalente, até para os pais ficarem mais atentos? Não, ela do punho, ela vai dos 5 aos 12, 13 anos. Sem, a fisa estando aberta, acontece. O cotovelo é um pouco mais jovem, assim, entre 5 e 9, 10 anos. Uma fratura que também é o terror dos pais, que é fratura de ápice de tíbia, no pula-pula. É comum como parece, porque a gente tem um viés, né? Que a gente vê muito na emergência. Uhum. Não, eles, inclusive Ô, no mulher, me pula-pula... ajuda pra esse pessoal. Inclusive no pula-pula, é mais em membro superior também. mesmo? É criança de peso diferente no pula-pula. Isso. Quando uma pula, que a outra cai com o bracinho, acaba lesando tanto o cotovelo quanto o punho. Então, uma orientação importante é que a gente tem crianças mais ou menos da mesma faixa etária, né? Brincando Teve no pula-pula da um mesma episódio faixa etária. interessante Já no- ficou o aviso pra você aí, viu? no aniversário do Eric, o meu filho mais jovem, né? No aniversário, eu contratei um futebol de sabão. Futebol de sabão. É ótimo pra quebrar os meninos. Não, aí quando eu fui ver aquele menino caindo, aí eu fui ver, tava na borracha, não tinha nada. Não Tava tá em Não não tava cima. inflado. Não, Meu Deus! na quadra, só em cima eu cheguei. Mas não, doutor, a gente não conseguiu inflar. Foi uma briga para eu Tira tirar, esse menino. tirar o menino. Eles estavam com uma quadra ensaboada, só tinha um plástico por cima Mas da criança quadra. é isso aí mesmo, Deus protege. Pelo amor de Deus. Criança e bebo, né? Mas você achou que deu uma evoluída em taça? Sim, eu lembro que ele tá ganhando outras camadas. Eu não vim de várias camadas. E já tá indo aqui para um Acho que ele abriu bem um aroma aqui, né? café, um chocolate. Eu confesso que eu não consigo sentir, não. Eu gosto, mas não consigo sentir o que o Eliseu sente. É treino, eu sei que É é. uma memória afetiva e treino. Né? É porque não pode só beber, chefe, tem que cheirar antes de beber. Eu prefiro beber. Né? Beber é melhor. Se eu né? pudesse escolher, cheirar ou beber, eu prefiro beber. Mas é incrível, eu achava que eu nunca ia conseguir, e que todo mundo pensa isso, que não vai conseguir sentir um aroma, não vou conseguir sentir esse aroma. A partir do momento que eu parei, todo vinho, eu mesmo errando, pegava o vinho, analisava, aí colocava as frutas que E você achava? achava que era. Às vezes não era, primeiro eu classificava, vermelhas ou negras. Então, se eu fosse, aqui eu acho que é vermelho, então eu já ia para uvas vermelhas. É. E às vezes não eram negras. Então pronto. Aí eu pegava a memória olfativa. Então isso aqui é frutas negras. Então eu colocava aquilo na minha mente. Aí comecei a ir para uvas, comecei para barrica, o que a barrica geralmente dava, quando o vinho tinha passagem por barrica. Então, devagarzinho, quando eu vi, eu disse, poxa, agora eu já estou conseguindo. Mas, Eliseu, consegui. tem um conjunto, um kit que você Sim. compra, né? Um colega meu me deu a dica. Eu olha, acho que eu não indico muito, porque Não? assim, ela diverge um pouquinho, sabe, É? doutor Jorge? Assim, ela é bacana para quem Pra tá você começando. educar o nariz em frutas cítricas, não sei o que. O melhor que eu indico é você ir numa feira, ir no supermercado e cheirar uva mesmo lá. Rosas, a gente não tem muita coisa com rosas. E rosa, a pessoa pensa que vai pegar a bichinha bonitinha e ficar cheirando ela ali. Não, você tem que esmagar ali Eu sei que esse pétala. kitzinho eu já vi lá na loja, eu vi que tinha pra vender, pra você treinar o nariz. Assim, pra quem tá começando, ok, mas depois é melhor ir pra fruta mesmo, Pra ver. porque diverge um pouquinho, sabe? Tem algumas essências que divergem bastante, acaba, em vez de ajudar, confundindo. Mas E é aquém isso. da sua litragem, né, chefe? É. É aquém da sua litragem, né? Que é isso. Amigo, aqui, vermelhas ou negras? Só pra eu... Vermelhas. Ai, graças a vermelhas, Deus. com certeza. Ai, graças a Deus. Vermelha. Giz. Essa eu acho também. Achei. Depois que eles falaram. Agora tudo certo, né? Se você tivesse que dar uma dica pros pais, quando a gente fala de prevenção nos finais de semana, para fraturas, acidentes em crianças, né? Quais seriam, assim, as orientações principais que você daria? De orientação para os pais, assim, Menino não tem o que faça, né? essa história do pula-pula, né? Tentar não brincar com pesos diferentes. Se for, sei lá, andar de skate,
fazer a preparação com cotoveleira, joelheira, capacete. A bicicleta, né? Que é tão Bicicleta comum. também, que é a mesma coisa de equipamento de proteção individual e é isso. E entregar para o Senhor Jesus Cristo. É. Entendo. Orações fervorosas. E manter a calma, né? Porque a criança cai, a criança se machuca E uma coisa que é importante, né? Levar a criança para o pronto atendimento. Sim, a qualquer sinal de alarme, a criança não tá mais mexendo, ficou roxo, inchou, não sei o que, leva, a gente faz o raio-x. Que eu acho que o mais comum, especialmente nessas fraturas em toros de punho, é que a criança chega pra gente às vezes com uma semana de trauma. Sim. Né? Teve uma criança que eu atendi que é com 5 dias, porque a mãe não acreditava que a menina estava com... A menina reclamava de dor, mas continuava fazendo as coisinhas dela, a mãe não E acreditou. tem uma crença muito frequente, assim, não quebrou não, porque tá mexendo os dedos, né? Mas quem faz mexer os dedos não é o osso, é o tendão, né? Só não mexe se o tendão romper. Mesmo estando quebrado, a pessoa vai mexer os dedos. Ah, não quebrou não, porque tá mexendo. Ou ainda mais o colo de fêmur, né? Que tá andando. Isso aí acontece Outra também. coisa que eu escutei, se quebrou não, porque senão não estava aguentando. Isso não é bem assim. Existem tantos tipos diferentes. Limiar de dor, né, também. Tem muita crença, né? Que quebrou, mas só fez uma fissura. E tem outro termo interessante que se chama assim, não, foi só uma luxaçãozinha, né? Isso eu tenho pavor. Isso pra mim é um terror. Doutora, mas quebrou ou fraturou? Fraturou. Mas é só uma fissurazinha, né? É só uma fissurazinha. E a luxaçãozinha, que é foi o só trauma uma mais luxação. importante, que é uma das poucas urgências mesmo, além da fratura exposta, é a luxação, né? A luxação, a articulação sai do lugar. Então você tem que reduzir o mais rápido possível. Reduzir quer dizer colocar no lugar. E muitas vezes os pacientes dizem, não, foi só uma luxaçãozinha, né? É a confusão com a contusão, né, chefe? Que acontece tanto, né? Exato, com a entorse, né? Isso. Desmentiu. Aqui no Ceará chama Desmentiu. desmentiu. Tornozelo tava mentindo, aí desmentiu. E o senhor, doutor Diógenes, que dica o senhor daria para os nossos atletas de finais de semana? Condicionamento físico, é básico, né? Você pode correr 20, 30 quilômetros, pode fazer uma meia maratona, uma maratona inteira. Mas para você fazer isso, você tem que ter condicionamento físico. Tem que treinar e não ser assim, tem que ser gradativamente, né? Senão o que acontece? Você exagera, aí você vai ter que parar, vai ter que passar um mês Como eu sou parado, paciente. aí vai ter que voltar do zero, né? O importante é você usar apenas 80% da sua capacidade física. Se você conseguir dosar isso, esse 80% você vai aumentando gradativamente. Aí em pouco tempo vai ficar igual o Eliseu com o cheiro do vinho, você vai estar correndo uma maratona, é treino, exatamente. É rotina, e treino né, chefe? gradativo, né? Tem que ser bem gradativo. Né? A gente fala isso para os pacientes, mas às vezes eles não obedecem, né? Porque outro erro básico. Você vai resolver começar a caminhar. Aí, eu vou caminhar com o meu marido ou com a minha esposa. Aí o cara a outra pessoa já faz uma atividade há muito tempo. Aí vão conversando os dois, ele vai acompanhar a pessoa que já faz há muito tempo. Sim. Aí se quebra. É verdade. Aí se quebra. Aí você tem que parar, voltar. Normalmente eu oriento. Faça sozinho. Você vai dentro do seu limite. Não marca 10 minutos, depois 15 minutos, aí vai aumentando gradativamente. Isso o ideal. Paralelamente à caminhada, paralelamente ao beach tênis, paralelamente ao qualquer atividade física, treino muscular. Tem que fazer musculação. Eu Obrigatório. costumo dizer que o remédio que eu mais faço é a musculação. É claro. É o que os pacientes menos gostam, mas é o mais eficiente. Sim. Fortalecer. Não tem jeito, né, Zezé? É. Não Não. tem jeito. Não tem jeito, você tem que fazer, né? Para tudo, né? Por exemplo, para pessoas idosas. Eu trabalho muito com pessoas idosas, né? As pessoas idosas, elas, além do enfraquecimento do osso durante o período de envelhecimento, né? Tem também o enfraquecimento do músculo, que chama sarcopenia. Né? No osso chama osteopenia e no músculo chama sarcopenia. E você tem que brigar contra isso, que é uma tendência natural, né? Por exemplo, se reclama muito que fica com os pés inchados, né? Frequente isso. Então, o sangue, ele vai do coração para a perna, o pé, por 2 motivos. Primeiro, porque tem o coração impulsionando. E segundo, a gravidade é para baixo. Depois, o sangue tem que voltar do pé para o pulmão. Nós não temos um coração no pé. Ainda tem que subir contra a gravidade. Quem é que faz isso? Panturrilha.
A musculatura, a panturrilha, a musculatura da panturrilha é o coração da perna. Então, ele é que impulsiona o sangue voltando para o pulmão. Se não tem atividade física, quando chega no final do dia, o pedão está inchado. É verdade. Gente, eu queria agradecer a vocês a presença no podcast no episódio de hoje, foi incrível. Queria agradecer ao Bot, na pessoa do Eliseu aqui, que sempre nos recebe com tanto carinho. Hoje, no dia especial, Dia da Mulher, restaurante lotado e a gente aqui gravando, né? Agradecer a Gisele e ao Dr. Diógenes pela disponibilidade de virem cá gravar com a gente. Agradecer a Prime e a Devinos, que estão nos patrocinando hoje, né? São os patrocinadores de vinho. E a você, que não perde um episódio nosso, porque você sabe, o Ortopé Vinho é a sua dose de saúde.